Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, gente, eu falei pra vocês que a gente ia fazer uma live ao vivo pelo YouTube, mas o YouTube mudou as exigências deles e quem tem canal pequeno, assim como o meu, menos de 1.000 inscritos, não consegue mais fazer live ao vivo por dispositivo móvel, apenas pela webcam do computador ou se instalar uma webcam no celular. Então, por isso que eu tô gravando aqui pra vocês, tá bom? Mas depois vocês deixem aí nos comentários as perguntas de vocês, as opiniões de vocês e a gente vai gravando e debatendo sobre o assunto, tá bom? Então, gente, eu vim gravar hoje pra vocês porque muitas meninas têm me procurado para conversar, estão com medo sobre dessa epidemia, né, que a gente tá, esse problema que a gente tá passando e sobre a Páscoa, porque a Páscoa tá aí, gente, é dia 12 agora. E a gente sabe que, comparado ao ano passado, a gente não está tendo quase nada de encomendas, né? Está praticamente parado. E nós somos autônomas, né? A maioria das confeiteiras que trabalha, ah, todas elas são autônomas. Então, autônomo se trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha, né? E tem muitas pessoas que estão agora reservadas, que estão paradas, estão afastadas do trabalho, porque a orientação é a gente ficar de quarentena, e muitas pessoas estão de quarentena em casa, estão paradas também, e muitas delas também são autônomas, né, gente? Então, assim, as pessoas estão evitando de, digamos assim, gastar com coisas que não são tão importantes, né? E além do medo, claro, né, de encomendar alguma coisa e através dessa encomenda, né, pegar o vírus ou pegar algum outro tipo de doença, né? Então tá todo mundo com muito medo e todo mundo tentando se prevenir pro dia de amanhã, porque a gente não sabe quanto tempo essa quarentena vai durar, se vai parar daqui 15 dias, se não vai, se próximo da Páscoa vai tudo normalizar ou se não vai. Então tá todo mundo guardando dinheiro e procurando gastar o mínimo possível, né? E é compreensível, né? A gente também está fazendo isso, a gente entende a situação e realmente está bem complicado. Mas assim, gente, muitas pessoas já receberam encomendas e essas encomendas que você recebeu, que você já pegou o seu valor antecipado, o mínimo é 50% que normalmente a gente pede, então quem já pegou esse valor antecipado não pode cancelar as encomendas, né? Então, conversem com seus clientes adiantado, se programem com ele, relembrem ele dos pedidos que foram feitos, porque, gente, as pessoas não estão nem lembrando da Páscoa nessa data, nessa época agora, tá todo mundo com a cabeça muito cheia de informação por causa desse vírus. Então relembre o seu cliente que ele encomendou aquele produto para data tal, porque talvez chegue nessa data ele não vai ter esse dinheiro, porque ou investiu em alimento ou está guardando, né, porque não sabe o que vai acontecer. Então relembre ele. Se ele disser para você que ele não vai poder ficar com a encomenda, porque ele não vai ter o outro 50%, você também não vai devolver os 50%, porque apesar de que a gente entende a situação, né, mas geralmente quem pega a 50% antecipado, a gente já pega e já investe ou no ingrediente do produto, ou em material, em alguma coisa assim. Então a gente não tem como devolver os 50%. Então o que você vai orientar para o seu cliente? Se ele não conseguir pagar agora os outros 50%, você oriente ele a adiar a encomenda dele para o mês que vem, ou para o próximo mês, ou para quando essa epidemia acabar, e ele puder pagar os 50%, ele pede o produto e você entrega para ele, certo? E para quem teve o cancelamento, né, de pessoas que fizeram encomendas e não pagaram e já cancelaram, porque sim, vai ter muito cancelamento, sim, vai ter muita gente que vai deixar de comprar ovos nessa Páscoa, nessa data, vai ter muita gente que vai sim investir muito pouco. Então, assim, para quem teve o cancelamento, a gente entende, gente, é realmente muito compreensível que muitas pessoas vão sim querer cancelar, mas conversem com seus clientes, porque tem muitas pessoas que apesar de tudo isso vão querer encomendar, e só que a gente sabe que o brasileiro ele deixa tudo para a última hora, então vai ter sempre aquele que vai encomendar de última hora. Então o que você tem que fazer em relação a isso? Converse com seus clientes também, façam uma nota, publiquem no Instagram de vocês, publiquem no Facebook, publiquem no direct, na página, aonde for, chamem os seus clientes, façam uma transmissão direta no WhatsApp, informem eles de que vocês estarão aceitando encomenda até a data tal. Determinem uma data para as encomendas.
porque a gente sabe que a gente não pode ter aglomeração em supermercados. Na verdade, a gente não deveria nem estar lá dentro, mas como a gente precisa comprar, a gente precisa se manter, a gente tem que sim estar lá. Então, vamos procurar ir o mínimo possível dentro dos supermercados, evitar aglomeração, evitar ficar próximos de pessoas, ficar em filas, né? Então, determinem uma data para o cliente de vocês para que aquele seja o limite máximo para a encomenda. Conversem com eles, expliquem na nota que devido à situação, vocês não podem estar comprando ingredientes de última hora, vocês precisam fazer uma única compra. Então, quem encomendou, encomendou. Quem não encomendar a partir daquela data não vai conseguir mais encomendar. Então, assim, se você tiver encomenda até essa data para 10 ovos de Páscoa, vá no supermercado. Se você já não tem em casa, vá no supermercado e compre ingredientes para 15 ovos de Páscoa no máximo. No máximo. Por quê, gente? Porque não vai ter realmente muitos pedidos. Acredito que se até lá essa situação não normalizar, não vai ter muitos pedidos para essa Páscoa. Então, se você deixar esse estoque parado é dinheiro parado. É o seu lucro que vai ficar ali parado, né? Então, se você tem 10 encomendas, compre ingredientes para 15. Porque se você tiver ainda 5 de última hora, pedido de última hora, você ainda vai ter mais 5 de lucro. E você tendo ingredientes para esses 5, ótimo. Se não tiver, paciência, mas evitem de faltar um leite condensado, correr para comprar, faltar um chocolate, correr para comprar. Procurem já comprar, pegar a lista de encomendas de vocês e irem no supermercado e comprar aquela lista de ingredientes, tá bom? De uma vez só, para que vocês não corram risco, para que os produtos também que estejam lá, porque muitas pessoas vão tocar nesses produtos, então tomem o máximo de cuidado possível. E outra coisa, gente, quando chegar em casa, esterilizem tudo, tudo. Peguem a embalagem que vocês comprarem o chocolate, abram a embalagem, joguem fora, né? Antes disso, esterilizem por fora, esterilizem a mão de vocês, joguem a embalagem fora, coloquem num saquinho aí da casinha de vocês, esterilizem bico de confeitar, espátula, principalmente tudo que vier da rua. Tudo que vier da rua, todos os sacos. Esterilizem tudo, abram, guardem em potes, joguem aqueles sacos fora. Quando vocês forem fazer uma torta, fazer um ovo, qualquer coisa, usem máscara, usem luva, usem touca, esterilizem o suporte que for o bolo, esterilizem tudo o que vocês puderem. Tomem o máximo de cuidado que vocês puderem tomar por vocês, pela família de vocês, pelos clientes de vocês, principalmente pela família deles também, porque se cuidando, vocês também vão estar cuidando do outro, né? E façam para eles o que vocês gostariam que fizessem para vocês. Mostrem para o cliente de vocês que vocês sim estão preocupados com a situação e com a saúde deles também. Então, assim, tudo que tem no supermercado, muitas pessoas tocaram, colocaram a mão e uma delas podia sim ter o vírus. Então, tudo que vocês pegarem, se vocês puderem, eu sei que muitas não irão, mas se puderem ir para o mercado de luva na mão, para pegar os produtos de luva, chegar e botar a luva no lixo, esterilizar tudo. Então, assim, quanto mais cuidado vocês tiverem, melhor, tá bom? E sobre os pedidos, comprem o mínimo possível, comprem para ter no máximo 5 a mais, porque essa é realmente uma situação bem complicada, ninguém quer investir nesse momento, ninguém quer gastar nesse momento com aquilo que não é tão importante, tão necessário. Claro que vai ter sim muitas pessoas que no final próximo à data da Páscoa, vai ter aglomeração no mercado, acredito que sim, porque o brasileiro é brasileiro, né? Eles deixam para a última hora e apesar das advertências, eles vão sim nos supermercados e vão procurar ovos de Páscoa, vão procurar ingredientes para fazer em casa, né? Então procurem fazer com antecedência, porque vai ter aglomeração e a indicação não é essa, né? Então assim, gente, só tem um problema. Mais um, aliás, né? Todos esses produtos, para fazer os ovos de Páscoa, a gente consegue nos supermercados, porque o que está aberto hoje em dia são os supermercados, são as redes maiores de atacados, né? Então, assim, leite condensado, chocolate, barra de chocolate de boa qualidade, a gente encontra assim nos supermercados e no atacado. Então, tudo isso a gente encontra lá. Mas as embalagens, essas a gente não encontra. A gente encontra apenas por fornecedor, loja de confeitaria ou pelos correios. E nenhum desses veículos de atendimento, né, está funcionando no momento. Então, assim, o que a gente pode fazer? Porque é uma outra coisa que vocês têm que avisar o cliente de vocês, tá bom? Vocês têm que procurar soluções. Existem aqueles papéis celofane, eu acho que o nome é esse,
São aqueles plásticos, né, que a gente embala os ovos. Vocês podem utilizar aquilo, papel crepom, são várias formas que a gente tem aí para embalar o ovo de uma forma bacana, né? Mas, por exemplo, quem coloca papel de arroz nos ovos de Páscoa, papel de arroz, são poucas as pessoas que fazem em casa. A maioria encomenda em lojas de confeitaria. E estão todas fechadas. Então, assim, se você não for conseguir, o seu cliente encomendou um que vai papel de arroz, ou que vai numa caixa bonitinha, e você não tem esse produto e não vai conseguir comprar, porque chegando próximo da data, se essas lojas não reabrirem, você precisa conversar com o seu cliente e explicar para ele. Porque se você não conversar com ele, ele vai achar que tá tudo bem, que ele encomendou um produto tal e vai chegar para ele o produto tal na data tal. Então você tem que explicar para o seu cliente que o produto você consegue com a mesma qualidade, o mesmo recheio, porém a decoração ou o acabamento, que seria o papel de arroz, ou a embalagem, não vai ser igual. Por causa desse problema que as lojas estão fechadas, expliquem para o seu cliente, porque o seu cliente ele precisa de solução. Ele não quer problema, ele quer solução. Então a solução quem tem que levar é você, certo? Então assim, se até próximo à data essa situação não normalizar, as redes não voltarem, de confeitaria não voltarem a funcionar, procurem alternativas para a embalagem de vocês. E uma outra dica que eu dou, gente, conversem entre si. A gente tem aí o grupo do WhatsApp, a gente tem o grupo do Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem vários veículos aí de comunicação que a gente pode conversar entre nós, confeiteiras, digamos assim, entre nós nessa área de trabalho, para que uma possa ajudar a outra. Em que questão que eu tô falando? Nessa questão de embalagens, por exemplo. Tem muitas que compram com antecedência, porque a gente sabe que os primeiros estoques que chegam na loja, lá no começo do mês, a Páscoa é o mês que vem, no começo desse mês os primeiros estoques que chegam com um valor. Quando vai se aproximando próximo à data da Páscoa, o preço vai aumentando, né? A procura é maior e o preço tem sempre a subir. Isso sempre de praxe. Então, quem comprou com antecedência, que comprou com um preço menor, deve ter em casa algum estoque a mais. Então, quem tiver, gente, esse estoque a mais sobrando, você tem uma encomenda para 10 ovos, você tem 30, 40 embalagens, ofereça, anuncie ou troque com a sua colega de profissão por uma embalagem que ela tenha mais e você precisa, ou venda para ela a preço de custo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão aproveitar a época pra gente ganhar umas em cima das outras, né? Somos colegas de profissão, somos guerreiras, somos mulheres e a gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar sim, pelo amor de Deus, tá bom? Então, se você tem sobrando, ofereça a preço de custo para suas outras colegas. Você vai estar se ajudando, você vai estar ajudando a colega a entregar um produto bom, de qualidade, né, finalizado para o cliente dela, ou troque com ela, como eu falei, se ela tem uma embalagem de 500 gramas, se você precisa, e você tem uma de 250 gramas que ela precisa, troque com ela, se ajudem, né? E para isso existem esses meios de comunicação, os nossos grupos de confeitaria que a gente utiliza para isso, tá bom, gente? Mas assim, como eu falei sobre os estoques, não façam estoques a mais, não façam, deem um prazo para o cliente de vocês, mesmo que de última hora o cliente pediu ali um ovo, a Páscoa amanhã o cliente veio pedir um ovo hoje, você não tem ingrediente em casa, não aceite encomenda. É mais fácil você perder essa encomenda do que você correr no supermercado para comprar ingrediente para um ovo, pegar uma fila enorme, porque próximo da Páscoa vai ter sim aglomeração, que a gente sabe como é que é o brasileiro, né? Você pegar esse vírus. Então, assim, evite, por mais que vá sim ser uma data complicada, principalmente para nós que trabalhamos com isso, a gente sabe, é a nossa profissão, a gente não trabalha, a gente não recebe, né? Então, quem vive só dessa renda tem sim complicação. Eu tive cancelamento de torta, adiamento, aliás, de torta, porque não pode cancelar porque eu já tinha pego 50%, então teve adiamento de torta. Eu tive muito poucos, até agora muito pouco encomenda de ovos de Páscoa comparado ao ano passado que eu vendi muitos. Esse ano tive muito poucos, porque a gente sabe que realmente tá uma situação bem difícil, bem complicada. Quem tem o seu tá guardando, né, para algo mais importante. Mas vamos orar e pedir a Deus para que essa situação normalize, para que volte tudo ao normal e principalmente, né, para que ninguém mais seja infectado. Eu oro todas as noites por isso, para que o Senhor coloque a sua mão sobre o Brasil, sobre o seu povo, sobre a sua nação,
né, e retire essa epidemia, retire esse pânico que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, assim, gente, vamos nos ajudar, vamos nos apoiar umas às outras, vamos nos tranquilizar e tranquilizar o nosso cliente também, tá? Mas como eu falei, gente, relembrem o cliente de vocês sobre a encomenda que ele fez, porque, gente, está uma situação agora que o povo não está pensando em nada, eles estão pensando apenas nisso, preocupados com isso. A única coisa que a gente vê nos Facebook, nas redes sociais, são notícias do vírus, né? Então, assim, as pessoas que encomendaram, elas não estão nem lembrando que elas encomendaram. Então, pode ser que na data ela não tenha o dinheiro para te dar os 50% que falta. Então, relembrem o cliente de vocês, os sabores que eles querem, a data que eles querem, o produto que eles querem, e já falam com eles. Se você não tem a embalagem, já conversa com eles. Olha, provavelmente eu não terei a embalagem, porque as lojas que fornecem estão fechadas. Pode ser numa outra embalagem provisória, não tem problema. Conversem com o seu cliente para que você também não tenha dor de cabeça no momento da entrega, para que o seu cliente também não pense que vai receber um produto e acabe recebendo outro, tá bom? Então, assim, essa não é responsabilidade do cliente ele ter noção de que as lojas estão fechadas e você não vai entregar o produto que ele pediu. Não é responsabilidade do cliente. O cliente pediu, ele quer o produto daquela forma. A responsabilidade de conversar com ele, de explicar é sua. E se você não faz, com certeza o cliente vai achar que está tudo certo e que aquilo que ele pediu vai ser entregue da forma como ele pediu, tá bom? Então, assim, façam o trabalho de vocês com profissionalismo, conversem, antecipem, conversem entre si para trocar experiências, para trocar ideias, para trocarem embalagens, trocarem receitas, se ajudem umas às outras. Aquelas que têm bastante encomendas, estão faltando embalagens, peçam para aquelas que têm poucas encomendas e têm muitas embalagens. Então, para isso que a gente está aqui, para se ajudar, tá bom? Então, assim, o meu WhatsApp muitas pessoas têm, o meu Instagram muitas pessoas têm, eu vou deixar aqui também no link da descrição o meu Instagram, vou deixar o link do grupo de confeitaria do Facebook e vou deixar também a nossa página no Face, tá bom? E, gente, que a gente possa nesse momento agora aproveitar também essa data para cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, porque, gente, as pessoas estão tão acostumadas a viverem correndo, sem tempo, chegar dentro de casa, tomar uma xícara de café, sair correndo de novo, que agora com esse tempo sobrando, elas não sabem nem o que fazer, né? Elas não sabem como conversar com os filhos, como o marido como conversa com a esposa como conversa com o marido. Então, assim, reaprendam, vejam isso também como uma segunda chance, né? A gente estava perdendo o nosso tempo com coisas fúteis talvez lá fora e deixando de viver a nossa família, a nossa vida. Então aproveitem esse tempo. Aproveitem esse tempo para curtir a família de vocês, para curtir os filhos de vocês, para assistir aquele filme que você queria assistir e não assistia, para fazer aquele monte de receita que a gente salva no celular e nunca faz, na verdade. Então aproveitem esse tempo para vocês também. Aproveitem esse tempo para mudar a vida de vocês, para repensarem o que é mais importante na vida de vocês, né? Quais coisas vocês não estavam dando valor, porque de repente, do nada, o mundo para. O Brasil para, o mundo para, e você fica sem saber o que fazer em relação a isso, porque você está tão acostumado a não precisar pensar no que fazer, a fazer tudo no automático, que agora a gente não sabe o que fazer, né? Então, assim, aproveitem esse tempo. Orem, dobrem os joelhos, orem, falem com Deus, peçam pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, né? Eu oro também até pelos meus clientes. Então, assim, que a gente venha nesse momento colocar a cabeça no lugar e pensar o que a gente quer, né? Que tipo de vida a gente estava levando, que tipo de vida a gente quer começar a levar. Porque quem não está pegando esse vírus tá tendo sim uma segunda chance de repensar, de fazer diferente, de viver de forma diferente, não é verdade? Então que a gente venha fazer isso, que a gente venha nesse momento ter uma luz, né, e decidir um novo caminho para trilhar, para caminhar, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as encomendas, se vocês quiserem conversar, debater algum assunto, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, as dúvidas que vocês têm. E vamos se ajudar, tá bom? Não façam estoques a mais, procurem não ficar no mercado comprando ingrediente por ingrediente,
procurem determinar uma data e após aquela data não pegarem mais encomenda e forem no mercado uma única vez, se necessário, para comprar as encomendas para os ingredientes para aquelas encomendas, tá bom? Procurem se cuidar, procurem se proteger da melhor forma possível, tá bom? Até para vocês também não terem prejuízo, não deixarem o lucro de vocês estocado ali na prateleira e depois vocês não terem como usar, tá bom? Mas tomara, Deus queira que até lá tudo isso tenha se normalizado e a gente consiga aí vender bastante nessa Páscoa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até mais.